Convidamos para a sua apresentação o assessor jurídico da Associação dos Profissionais em Saneamento, Dr. Rodrigo Santos Rosken. O senhor dispõe de 10 minutos para a explanação. Excelentíssimo senhor ministro Ricardo Lewandowski, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República Antônio Augusto, colegas advogados, demais expositores. A Associação dos Profissionais de Saneamento, APS, agradece a oportunidade por participar desta audiência pública acerca das peculiaridades no processo de alienação do controle acionário de empresas estatais de saneamento básico. A APS é uma associação sem fins lucrativos que tem como uma de suas principais atividades a universalização dos serviços de saneamento básico. Inclusive, questiona judicialmente a modelagem da SEDAI pelo BNDES na Justiça Federal do Rio de Janeiro por entender que não atende a esse princípio. Inicialmente, compete destacar que o setor de saneamento básico atualmente possui de 70% a 75% da prestação dos serviços efetuados por companhias estaduais de saneamento básico. Tal fato decorre da política instituída pelo Plano Nacional de Saneamento Básico, o PLANASA, ainda na década de 60, que tinha como intuito promover especialmente a expansão do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Quanto ao bojo da presente ADI, a APS entende que, em sede de alienação de controle acionário de empresa de saneamento básico, é absolutamente necessária a existência de uma lei específica, de modo que demonstre a motivação pela qual o Estado deixe de efetuar aquele serviço público essencial, em respeito ao princípio do paralelismo das formas. Além disso, deve existir uma lei genérica descrevendo o procedimento de privatização, de modo a possibilitar o amplo controle social por meio das instituições e dos cidadãos. A Assembleia Geral das Nações Unidas, através da Resolução 64292, declarou que o acesso à água potável e ao saneamento é um direito humano essencial. A saúde, pela Carta Magna, no artigo 196, é dever do Estado. O Ministério da Saúde, no seu programa de saneamento básico, afirma que os serviços de saneamento são fundamentais à saúde pública. Consequentemente, devem ser acessíveis a toda a população, independentemente do nível socioeconômico ou de sua localização, seja ela urbana ou rural. Nesse diapasão, torna-se fundamental a busca pelo princípio da universalização, que consiste na ampliação progressiva do acesso ao saneamento básico para os domicílios, em especial para a população mais carente. Contudo, o saneamento básico é um serviço público que demanda altos investimentos, sendo que, na maioria das vezes, uma municipalidade não possui os recursos para investir, ou tampouco haverá usuários locais com capacidade para remunerar adequadamente os investimentos necessários. Importante observar que os variados municípios associados a uma companhia estadual de saneamento básico possuem, em regra, custos heterogêneos para o fornecimento de água e esgoto. Os municípios que são deficitários do ponto de vista econômico pelo modelo atual conseguem ser atendidos, ainda que parcialmente, em virtude da política de subsídios cruzados inerente ao setor. O subsídio cruzado permite tarifa única nos diversos municípios, onde os entes superavitários subsidiam os deficitários. Essa forma de subsídio auxilia os municípios mais pobres e com alto custo, permitindo a universalização através da efetividade do princípio da solidariedade. Trata-se de verdadeiro reflexo do federalismo de cooperação. Um bom exemplo para demonstrar a efetividade da política de subsídios cruzados é o caso do Programa de Abastecimento da Baixada Fluminense, Projeto Novo Guandu, Mais Água para Baixada, que tem como destinatária a população mais carente, residente nos municípios da Baixada Fluminense, onde possui alto índice de violência e baixo índice de IDH. A Companhia Estadual de Águas e Esgoto do Rio de Janeiro, SEDAI, mediante empréstimo de 3,4 bilhões de reais junto à Caixa Econômica Federal, está realizando esse investimento para ampliação do serviço de abastecimento, sendo que esse empréstimo só foi viabilizado dando como garantia as áreas superavitárias. No entanto, tal prática tende a ser inviabilizada no caso de prestação de serviços por ente privado, tendo em vista que seu objetivo primordial é a busca pelo lucro. Deste modo, haverá o avanço em investimento somente em áreas lucrativas, havendo um desestímulo e abandono dos municípios mais carentes. A privatização desestrutura a operação de subsídio cruzado entre o município, quebra o princípio da solidariedade e esgarça o pacto federativo. O panorama do futuro do saneamento básico com privatizações é sombrio, ao contrário do que vem sendo propagado. A privatização não leva à universalização.
O saneamento básico é um serviço, como todos sabem, que é obrigatoriamente prestado na forma monopolista, no formato de monopólio natural, o qual é caracterizado por lidar com bens exclusivos e com nenhuma concorrência. Essa estrutura de mercado possui como característica o fato de que a concorrência se torna ineficiente, pois o custo médio da empresa separada é maior que o custo médio do monopólio original. Isso significa preços maiores aos usuários e ineficiência econômica. A solução para a falha de mercado do monopólio natural é a regulação, e não a diferença entre regular um monopólio natural privado ou público. Sabe-se que não compete aos empresários disponibilizar água para toda a população, sendo que esses atores econômicos, saneamento é uma mera mercadoria. Não há sentido econômico para o setor privado ter um alto risco sem retorno adequado, sendo que a consequência será o fato que o Estado deverá alocar recursos onde o mercado não se interessar. Não se está aqui a condenar os objetivos privados de busca por melhores condições econômicas, apenas salientar que esta lógica não se coaduna com o princípio da universalização. O livro Our Public Water Future, produzido por diversos institutos internacionais, lista os mais variados casos de remunicipalização do serviço de saneamento básico ao redor do mundo. De março de 2000 a março de 2015, foram identificados 235 casos de reestatização, sendo que a maioria deles ocorreu na França, com 94, e nos Estados Unidos, com 58. Destaque-se que a capital francesa, Paris, no primeiro ano após a reestatização, conseguiu reduzir as tarifas em 8%. No Brasil, o movimento de reestatização já possui alguns exemplos, como no município de Itu e no estado do Tocantins. O estado do Tocantins confirma a desconexão entre a entrada de iniciativa privada no setor de saneamento básico e o atingimento da universalização. A FGV, em um estudo recente do ano de 2017, constatou que, após a privatização da Saneatins, Companhia Estadual de Águas e Esgoto daquele estado, nos idos de 98, no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, PND, verificou que os avanços de serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário nos pequenos municípios e na zona rural do estado foram extremamente tímidos, levando o estado do Tocantins a criar, em 2010, uma autarquia para a prestação de serviços de saneamento básico, atualmente denominada Agência Tocantinense de Saneamento. No protocolo de intenções realizado entre o ente público e o privado, constou que a prestadora privada assumiria 47 municípios, mas somente a área urbana desses municípios. A área rural de todo o estado e mais 78 municípios de menores expressões ficaram com a Agência Tocantinense de Saneamento. Com efeito, essa realidade revela de forma inabalável que a entrada do capital privado no setor de saneamento básico no Brasil tem interesses que não aqueles afetos ao interesse público primário. Não se mostra difícil a constatação pautada no exemplo, ora analisado, que ao ente privado interessa apenas a atuação nos municípios superavitários. Outro fator decisivo a ser analisado em sede de privatização diz respeito à forma como o setor de saneamento básico no país atualmente está modelado. Não se pode olvidar que o saneamento básico revela um interesse interfederativo. As companhias estaduais de saneamento básico atualmente estão vinculadas por meio de convênios de cooperação e contratos de programa com os municípios, com o SPEC no artigo 241 da Constituição. Essa modelagem encontra respaldo na Lei 11.445, a Lei de Saneamento, e inclusive a hipótese de dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso 26 da Lei 8666. É importante frisar que o convênio de cooperação e o contrato de programa representam modalidade de ajuste administrativo entre entes federativos para a consecução de um objeto comum, bem como para a gestão associada de serviços públicos, em especial em saneamento básico. Contudo, no ano de 2018, as instituições que lidam com saneamento básico foram surpreendidas com a edição da MP 844, sendo que nela existem uma série de artigos eivados de inconstitucionalidade e que desmontam indevidamente toda a modelagem idealizada pelo Planasa e atualmente em vigor na maioria dos entes federativos. Apenas a título de exemplo, podemos citar o artigo 8º-B da Lei 11.445, inserida pela referida MP, que estabelece que nos casos de alienação do controle acionário da Companhia Estadual de Saneamento, não haverá mais a extinção automática do contrato de programa, fato este que ocorria pela Lei 11.107. A medida provisória, embora não seja objeto da presente ADI, tem como objetivo permitir a privatização das companhias estaduais de saneamento básico, de modo a pôr em risco a universalização dos serviços, sendo que esta MP já está sendo objeto de 2 ADIs. Concluindo, ante todo exposto, impende apontar as principais conclusões.
Em observância ao princípio do paralelismo das formas, a extinção de uma empresa estatal de saneamento básico através da alienação do controle acionário do poder por parte do Estado enseja uma atuação conjunta do Poder Executivo e Legislativo, portanto, sendo necessária a edição de uma lei específica. No caso do saneamento básico, o subsídio cruzado é um elemento essencial no processo de universalização, sendo que nenhuma desestatização pode desfazer de tal princípio. A realidade brasileira orienta para uma reserva quanto à entrada da iniciativa privada no setor de saneamento básico, cujo interesse, diferentemente do Estado, não está atrelado umbilicalmente ao interesse público e, portanto, a garantia dos direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado. Com a edição da MP 844, a privatização de empresas estatais não importará mais a extinção dos respectivos contratos de programa. Queria agradecer, em nome da APS, a todos que auxiliaram na realização do presente estudo, em especial a ADV-SEDAI, a ASEAC e o Grupo de Estudos de Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Agradeço a Vossa Senhoria.